Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Jerônimo morre depois de descobrir algo terrível. Roselena descobre que Vic é amante de Maxine. Será que a vida de Vic vai correr perigo, gente? Melissa revela a Luciana que ama a Cláudio. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer na novela Um Refúgio para o Amor, no resumo semanal de 20 a 24 de novembro. Padre Honesto lamenta o desaparecimento do filho de Luciana. Cara de pau e inescrupulosa, Roselena diz ao padre que só pode rezar para que a criança apareça, mas que talvez ele já esteja até morto. Luciana diz a Rodrigo que teve um pesadelo onde ele dizia que o filho deles havia desaparecido. Rodrigo abraça Luciana enquanto ela chama pelo filho, desesperada. Rodrigo diz a Luciana que quando ela saiu da clínica estava com o bebê nos braços, teve uma queda de pressão e desmaiou. Rodrigo diz que quando a ambulância recolheu, o filho deles já não estava com ela. Luciana fica em pânico e sofre muito ao saber que perdeu seu filho. Chelo diz a Chui que encontrou aquele bebê em um monte de lixo e teve pena de deixá-lo abandonado naquela tempestade. Chui diz que ele deveria ter levado o bebê para a delegacia. Temeroso, Chelo diz que não, porque poderiam acusá-lo de sequestro. Rodrigo tenta acalmar Luciana e diz a ela que uma agência de investigação já está procurando pelo filho deles. Inconsolável, completamente desesperada, Luciana diz que quer procurar pelo filho. Rodrigo garante a Luciana que vai encontrar o filho deles e entregar para ela. Patrício diz a Jana e Matilde que não é justo que Luciana não seja feliz. Clara diz a Roselena que pagou muito dinheiro para a mulher que ajudou elas e a ameaçou caso dissesse algo para alguém. Irritada, Clara diz a Roselena que Rodrigo sequer fala com ela desde que chegou da China e tudo isso é porque está com a cabareteira da Luciana. Roselena diz a Clara que quando a filha dela nascer, Rodrigo ficará pendente dela e é como diz o ditado, morto o rei, a rainha governa. Julieta diz que talvez com a desgraça de Luciana vai manter Rodrigo ao lado dela. Constanza e Oscar ficam chocados ao saberem que o filho de Luciana está desaparecido. Melissa visita Cláudio e dá todo o seu apoio a ele. Clara diz à mãe que a cada minuto que Rodrigo não liga para ela, ela se sente satisfeita por ter jogado o filho dele no lixo e que a partir daquele dia, ele e a doméstica estarão marcados pela dor e amargura. Clara e a mãe se divertem, pensando no sofrimento de Rodrigo e Luciana. Luciana recebe alta. Ela diz a Rodrigo que quer ir no parque caminhar e ver se recorda de algo. Rodrigo diz que vai estar sempre ao lado dela. Luciana e Rodrigo chegam ao local onde ela desmaiou e perdeu o filho. Luciana sofre muito e Rodrigo a consola. Chelo compra leite e um brinquedinho para o bebê. Luciana chega em casa. Patrício liga para ela e, chorando, Luciana diz a ele que perdeu o filho. Chelo e Chui cuidam do bebê. Roselena, doida varrida, se recorda de quando entregou Luciana para a paz e diz que voltou a repetir a história do passado. Demente do cérebro comido, Roselena, maldita, diz várias coisas sem sentido. Luciana chora ao lado do berço do filho, se culpa pelo desaparecimento dele e pede perdão. Rodrigo chega em casa e Clara começa com as suas reclamações. Rodrigo diz que o filho dele desapareceu. Clara diz a ele que já sabe, porque Roselena a avisou. Abusada, Clara, mau caráter, tem a cara de pau de dizer a ele: se você perdeu seu filho com a Luciana, não é problema meu, e não se arrisque a perder o que vai ter comigo, porque afinal, você é o único responsável por tudo o que está acontecendo. Paz e Cláudio encontram Luciana no quarto do filho, destroçada, e tentam consolá-la. Aos prantos, Luciana diz que se não tivesse saído da clínica, o seu filho estaria ali, e a culpa é dela. Bom, nisso você está certíssima, Luciana. Muita burrice sua sair da clínica, passar por um guarda, ao invés de pedir a ajuda dele. Totalmente sem noção e nada a ver o que essa autora escreveu. Parte mais besta e mal feita esse rapto do filho da Luciana. Chui diz a Chelo que ele deve se responsabilizar por aquela criança, porque foi Deus que a mandou para ele. Roselena diz a Patrício que ele não deve se afetar pelo que está acontecendo e colocar em risco a sua saúde.
Patrício diz à mãe que não há como não afetá-lo. Roselena, sabugo de milho de peruca falsa, nojenta, diz ao filho que ali todos estão angustiados. Jana liga para Lorenzo para saber de Luciana. Lorenzo diz a Jana que Luciana já está em casa. Rodrigo a levou e ele nunca viu a irmã tão triste e abalada como agora. Jana chora e Lorenzo pede para ela não chorar, porque senão ele também vai acabar chorando. Arite diz a Luciana que vai rezar muito por ela e seu bebê. Brígida diz a Matilde que talvez ela não acredite no que ela vai dizer, mas ela sente muito a perda do bebê de Luciana. Brígida escrota diz que sente muito, mas é pelo senhor Rodrigo e não por Luciana. Violeta diz aos amigos que não consegue entender porque Luciana saiu da clínica e que tem certeza de que alguém a ajudou a fugir dali. Roselena ironiza o fato de que Maximino e Cláudio estejam unidos pela busca de um neto fora do casamento. Irritado, Maximino diz a Roselena que se o neto é fora do casamento, foi por culpa dela, que se empenhou em acabar com o amor de Rodrigo e Luciana. Ele diz que tem certeza de que alguém ajudou Luciana a sair da clínica e que vai descobrir quem foi que roubou o neto dele. Roselena diz a ele: "Isso é fácil, Maximino. Foi uma pessoa sem alma, sem coração, desalmada, incapaz de sentir o menor afeto ou compaixão com o próximo. Eu não canso de rezar para que esse menino apareça. Como Rodrigo deve estar sofrendo, o meu filho." Clara pega Rodrigo vendo uma foto do filho, tira o celular da mão dele e diz: "Se não é a doméstica, é esse maldito moleque." Furioso, Rodrigo enfrenta Clara e eles têm uma calorosa discussão. Clara diz que se Luciana perdeu o filho, provavelmente ele está morto. Rodrigo coloca Clara contra a parede e grita para ela nunca mais repetir aquilo. Ele pega o seu celular de volta e garante que vai encontrar o filho. Ao ficar sozinha, Clara diz: "Cuidado, Rodrigo, porque eu sou capaz de vender a minha alma para o diabo, para que a doméstica e o criadinho morram." Bom, pode-se dizer que você já vendeu, né, Clara? Desde que começou a fazer as suas tramóias com a diaba da Roselena. Chelo vê no bebê de Luciana a medalha que Patrício deu para ele e se pergunta por que o abandonaram no lixo. Luciana tem um pesadelo, onde Roselena e Clara sequestram seu filho. No dia seguinte, na mansão Torreslanda, Clara diz à mãe, Roselena e Constanza, que não imagina a dor que Luciana está sentindo e que lamenta a perda dela. Vão se passar 2 meses. Luciana diz a Patrício que já se passaram 2 longos meses e ela não tem nenhuma notícia do filho. Paz diz que mesmo que passem 100 anos, eles não deixarão de procurar por seu neto e um dia vão encontrá-lo. Patrício pede para Luciana não perder a fé. Chelo e Chui batizam o filho de Luciana com o nome de Mateu. Chelo diz a Chui que o aniversário de Mateu será o dia em que ele o encontrou e que tudo em sua vida mudou com a chegada daquele pequeno. Luciana agradece a mãe pelo apoio, mas pede para ela não se sentir obrigada a estar ali com ela, pois sabe que ela gosta do povoado. Paz diz a Luciana que não vai deixá-la sozinha e que o seu neto ainda não apareceu. Luciana insiste para que a mãe siga sua vida e que volte para o povoado para ajudar Namorate com os negócios da cerâmica. Maximino volta a procurar a Vicky e oferece o que ela quiser para que volte a ser amante dele. Clara dá à luz a uma menina e, insatisfeita, se nega a pegar a filha nos braços. Julieta, Roselena e Constanza comemoram o nascimento da filha de Clara e Rodrigo. Emocionado, Rodrigo segura a filha em seus braços e a chama de princesa. Ele diz que a filha tem um irmãozinho e jura que um dia ela vai conhecê-lo. Jana conta para Patrício que a bebê de Clara nasceu. Oscar diz a Maximino que as investigações sobre o filho de Luciana apontam em 90% que ele está vivo, já que na data em que ele desapareceu, não apareceu nenhuma criança morta em algum hospital da cidade. Enquanto isso, Chelo segue cuidando do bebê de Luciana e o amando, como se ele fosse seu próprio filho. Violeta mostra para os amigos o seu negócio de lavar automóveis que montou com Serena. No povoado, na casa de Madalena, as mulheres trabalham com as cerâmicas. Aquiles pergunta a Madalena sobre Luciana e se ela já tem notícias do filho. Madalena diz a Aquiles que ele se negou a reconhecer a sua filha e agora quer dar uma de preocupado com os filhos dos outros. Roselena diz a Julieta que Clara precisa mudar sua maneira de agir, pois todos já perceberam o seu mau instinto materno.
Maximino e Vic voltam a se encontrar. Vic diz a Maximino que só está ali para ele dizer o que quer. Constanza, Jana, Melissa e Aldo conhecem a filha de Clara e Rodrigo. Clara continua se negando a segurar a filha e Aldo diz: "Nossa, que maternal!" Luciana volta a trabalhar na empresa. Patrício recebe uma mensagem e Luciana o ajuda a vê-la. A mensagem é uma foto da filha de Clara e Luciana a vê. Patrício diz a Luciana que a filha de Rodrigo será um consolo para ele, mas para ser completamente feliz, o irmão precisa do filho dele. Luciana chora ao ouvir falar de seu filho. Clara diz a Rodrigo que é um péssimo costume visitar um doente no dia em que ele é internado. Rodrigo diz que ela não está doente, mas Clara diz que não quer visitas porque está esgotada. Rodrigo se chateia com Clara por ela dizer que não vai amamentar a filha. Vic diz a Maximino que eles dois já não são mais nada e que já tem 2 meses que não se veem. Maximino diz que está sentindo muita falta dela. Mas Vic se nega a voltar a ser amante dele. Vic diz a Maximino que agora é sócia de Nicole e não precisa mais dele. Poderosa, ela diz: "É como você diz, Maximino, o tempo é ouro, te presentei o meu tempo nessa tarde, não vou te cobrar", e vai embora. Furioso, Maximino diz para si mesmo que Vic ainda vai implorar por ele. Lastra procura Ofélia. Estela diz que ele não é bem-vindo na casa dela e que ele é cruel e maldoso. Estela joga na cara de Lastra todas as maldades que ele fez contra Luciana e Lorenzo. Lastra jura a Estela que quer mudar e ser um novo homem para Ofélia. Estela não acredita nele e o expulsa de sua casa. Jana liga para Lorenzo e diz que a filha de Rodrigo já nasceu. Lorenzo pergunta se a menina se parece com ela. Jana diz que um pouco. Lorenzo diz que então a bebê é muito linda. Patrício diz a Rodrigo que não foi ver a sobrinha, porque imagina que Clara não está de bom humor. Rodrigo fica abalado ao saber que Luciana viu a foto de sua filha. Roselena diz a Patrício e Jana que talvez o anjinho de Luciana já esteja no céu. Patrício garante que o sobrinho está vivo. Julieta diz a Clara que ela não pode seguir tratando a filha com tanta indiferença. Clara diz à mãe que sequer sente vontade de vê-la. Julieta diz que a bebê é muito linda, que se parece com Rodrigo e volta a afirmar que aquela criança é o passaporte delas para a herança Torreslanda. Julieta pede para Clara pressionar Rodrigo a fazer o quanto antes o testamento dele e diz que a partir de agora tudo o que ele disser será lei para ela. Os amigos de Rodrigo e Clara os parabenizam pelo nascimento da filha. Clara fica furiosa quando Rodrigo diz que vai para casa, que não vai ficar no hospital com ela. Rodrigo vai até a casa de Luciana. Luciana diz a ele que já tem 67 dias que não sabem nada do filho deles e eles lamentam. Rodrigo jura a Luciana que está lutando com todo o seu coração para apagar aquela tristeza no olhar dela e eles se abraçam. Chelo leva Mateu com ele para a rua enquanto trabalha. Genaro está passando pela rua e quase atropela Chelo. Antipática, Roselena sai do carro, reclama com o senhor e diz que ainda por cima ele está com uma criança. Roselena vê o bebê e fica chocada ao se dar conta de que é o filho de Luciana. Padre Honesto visita Luciana e tenta reconfortá-la. Chelo não consegue deixar o seu vício do álcool. Brígida visita Clara. Clara liga para Rodrigo e diz que já recebeu alta. Roselena chega no hospital e pede para a Brígida deixá-las sozinhas. Roselena diz a Clara e Julieta que acabou de ver um bebê na rua e ele é muito parecido com o filho de Luciana. Clara pede para Roselena se tranquilizar e não ficar paranoica. Julieta diz que as casualidades existem e mesmo que esse bebê que Roselena viu fosse o filho de Luciana, não importa, porque ninguém sabe onde ele está. Vicky diz a Nicole que o ursinho tentou ficar com ela novamente, mas ela o desprezou. Nicole diz a Vicky que isso significa que Maximino se importa com ela e esse é o momento dela impor a sua vontade. Nicole diz a Vicky que se caso ela for voltar com Maximino, então que seja sob as suas condições. Oscar diz a Constanza que quer que ela seja a primeira a ver na noite e a primeira pela manhã. Constanza brinca, dizendo a ele que lhe dará uma foto sua. Constanza faz a alegria de Oscar ao aceitar morar com ele e os dois se beijam. Luciana parabeniza Rodrigo por sua felicidade com a filha.
Depois, Luciana diz ao pai que precisa continuar tendo forças para procurar pelo filho. Cláudio diz a Luciana que se alegra pela determinação dela. Rodrigo vai buscar Clara no hospital. Clara continua se recusando a segurar a filha, o que deixa Rodrigo indignado. Brígida diz a Matilde que a partir daquele dia ela trabalhará sozinha na mansão, porque ela vai trabalhar com a senhora Clara. Brígida diz que Matilde ficará fazendo o serviço da casa sozinha e aguentando o mau humor da senhora Roselena. Patrício e Jana ficam muito contentes ao saberem que Brígida vai embora da mansão para trabalhar com Clara e Rodrigo. Constanza informa a família que decidiu ir morar com Oscar. Mal amada, a falsa puritana Roselena diz: em pecado, como duas bestas que se juntam sem tomar o santo sacramento do casamento. Melissa e Aldo apoiam a mãe. Rodrigo cuida da filha. Maldosa, desumana, Clara liga para Luciana e debocha da sua dor. Clara diz a Luciana que ganhou dela, que Rodrigo está dormindo com ela e tem a sua filha em seus braços, enquanto ela não tem ele e ainda por cima perdeu seu criadinho. Luciana diz a Clara que isso é muito bom, que ela desfrute da sua felicidade e cuide, e desliga o telefone. Clara reconhece para si mesma que não é feliz, mas diz que Luciana também não é. No dia seguinte, Brígida começa a trabalhar no apartamento de Rodrigo. Chelo chega em casa muito bêbado e Chui chama a atenção dele. Chui diz que o Chelo se responsabiliza pelo menino ou ela vai entregá-lo para as autoridades. Chui diz que Chelo não pode deixar o bebê abandonado, sem comer e sujo. O detetive que Roselena contratou entrega para ela as informações que conseguiu sobre Maximino. Roselena fica furiosa pelo detetive não ter descoberto nada sobre a infidelidade de Maximino e o demite. Descompensada, Roselena diz a Matilde que quer saber quem é a amante de Maximino, olhar nos olhos dela e saber por que ela está destruindo seu casamento. Maximino liga para Vicky e pede para ela ir até a rua. Vicky fica surpresa ao ver o carro que Maximino mandou para ela, mas diz a ele que não está satisfeita, porque o que quer mesmo é uma caminhonete. Maximino fica furioso por não conseguir agradar Vicky. Julieta diz a Clara que elas devem fazer algo para que a empregadinha volte para o seu povoado imundo. Clara diz à mãe que não sabe como, porque agora ela tem a desculpa perfeita para ficar ali, que é a busca por seu criadinho. Julieta diz que não sabe por que Luciana procura o filho, já que nunca vai encontrá-lo. Luciana e Patrício estão conversando e Rodrigo comenta com o irmão que teve que acordar 3 vezes na madrugada para dar o que comer à filha. Rodrigo diz que Clara não está pendente da filha e contratou uma enfermeira para cuidar dela 24 horas. Luciana se emociona e diz como gostaria de dar comida para o seu bebê e cuidar dele. Lorenzo convida Jana para acompanhá-lo na inauguração do negócio de Violeta. Jana aceita, toda sorridente. Chelo se irrita por Chui recriminá-lo por sua bebedeira e pensa em entregar o bebê para as autoridades, mas logo muda de ideia. Constanza está de partida para a casa de Oscar e Melissa e ela se despedem. Melissa pede para a mãe desfrutar do amor. Roselena diz a Matilde que a sua casa está cada vez maior. O silêncio é o seu aliado e ela odeia aquilo, a solidão. Matilde aconselha a Roselena a fazer as pazes com Constanza. Roselena se recusa, diz que a irmã é uma mal agradecida e garante a Matilde que Constanza ainda voltará para sua casa lhe pedindo abrigo depois de ter passado o ridículo com Oscar. A enfermeira avisa Julieta que a bebê parece não estar bem e diz que a senhora Clara deveria levá-la ao pediatra. Julieta diz que a filha está descansando e depois elas veem aquilo. Clara liga para sua assistente e pede para ela enviar o fotógrafo para fazer as fotos que serão publicadas na sua próxima revista. Roselena tem uma nova consulta com a psiquiatra e conta a ela a péssima experiência que teve com o detetive que contratou para descobrir quem é a amante do seu marido. Vicky diz a Maximino que ele pode devolver o carro porque ela não quer. Maximino não gosta da atitude de Vicky e reclama. Ela diz que da próxima vez que ele quiser presenteá-la com algo, que lhe pergunte antes. Aldo chega e fica super satisfeito ao ver como Vicky está jogando com o tio dele. Jana diz a Lola que Lorenzo a convidou para a inauguração do negócio de uma amiga e ela vai. Lola fica surpresa e diz que o que Jana quer mesmo é estar com Lorenzo.
Jana diz que sim e que Lorenzo é mais legal que todos os amigos dela juntos e convida Lola para ir com ela também. Oscar diz a Constanza que o assunto sobre a fraude para ele é um quebra-cabeças, porque tem algumas peças que não se encaixam. Patrício acompanha a Luciana na inauguração do negócio de Violeta. Jana e Lola também participam do evento. Feliz da vida, Violeta inaugura o seu negócio e Padre Honesto o abençoa. Rodrigo se irrita ao saber que Clara chamou a imprensa para tirar fotos deles com a filha. Rodrigo diz que vai chamar a filha de Alexia e Clara concorda. Polo parabeniza Violeta por seu negócio. Boris, em tojo, chega, se aproxima de Lorenzo e diz que já advertiu para não se aproximar da sua namorada. Lorenzo diz que Jana não é namorada dele e Boris o empurra. Fabiana intervém, impedindo que Lorenzo e Boris briguem, e Lola se diverte com a situação. Já em casa, Patrício diz a Matilde que está disposto a voltar a caminhar e fará tudo o que puder para que isso aconteça. Clara, Rodrigo e Alexa tiram as fotos para a revista. Clara faz questão de encenar que está muito feliz e que tem a família perfeita. Luciana diz a Melissa que às vezes tem vontade de ir para o povoado, mas deve permanecer na capital até encontrar o filho. Chelo diz a Mateu que não sabe como alguém teve coragem de abandoná-lo no lixo. Ele pensa na possibilidade de alguém ter tirado a criança dos braços de sua verdadeira mãe para lhe fazer mal e que possam estar o procurando. Melissa diz a Luciana que em alguns dias é o aniversário de Cláudio e ela está pensando em organizar um almoço para comemorarem. Luciana percebe o carinho que Melissa sente por seu pai. Melissa revela a Luciana que está apaixonada por Cláudio, que o ama. Luciana fica surpresa e Melissa conta a ela como foi se apaixonando. Cláudio convida Jerônimo para tomarem café da manhã no dia seguinte. Luciana diz a Melissa que Cláudio tem idade para ser pai dela. Melissa diz que poderia ser, mas não é, e que o amor que sente por ele começou com uma grande admiração. Melissa diz que há algo que a conecta com Cláudio e que quando ele a olha, a desestabiliza. Luciana diz a Melissa que o seu pai admira muito, mas nada além disso. Melissa diz que só perguntando para Cláudio para saber, que gosta muito dele e que quer saber até onde pode chegar o seu amor. Constanza chega na casa de Oscar para ficar e ele a recebe muito feliz. Rodrigo cuida de Alexia, se pergunta onde o filho estará nesse momento e jura a ela que trará o seu irmãozinho de volta para que possam brincar juntos. Luciana diz à mãe que irá para o povoado e que muitas pessoas também vão para o evento de artesanato. Dissimulada, Clara diz a Rodrigo que ama Alexia e quer colocar o berço dela em seu quarto. Clara diz a Rodrigo que estava com depressão pós-parto, mas agora já está passando. Jana conversa com Patrício sobre o que passou com Boris na inauguração do negócio de Violeta e diz que tem quase certeza de que foi Lola quem o avisou onde elas estavam. Aldo diz a Lorenzo que Boris está em contato com a sua tia Roselena e não vai ser fácil ele se aproximar de Jana. Roselena diz a Maximino que o investigador que contratou disse que ele não tem amante, mas ela sabe que isso é uma mentira. Maximino pouco se importa com o que Roselena pense ou deixe de pensar. Aldo visita Vicky e pede para ela deixar que ele seja pelo menos seu amigo, para lhe dar conselhos sobre o ursinho, quer dizer, o seu tio Maximino. Jerônimo escuta a conversa dos dois. Vicky diz a Aldo que não precisa dos conselhos dele, pois sabe como conduzir as coisas e já não precisa mais mentir para o seu pai. Jerônimo fica arrasado ao descobrir que Vicky era amante de Maximino e se sente mal. No dia seguinte, Vicky parabeniza o pai por seu aniversário. Chelo diz a Chui que decidiu deixar o álcool por Mateu. Chelo diz que antes não tinha uma razão para viver, mas agora é diferente, porque vai se dedicar a Mateu. Jerônimo e Cláudio tomam café da manhã juntos. Cláudio parabeniza Jerônimo por seu aniversário. Jerônimo continua se sentindo mal, mas não diz nada a Cláudio. Cláudio pergunta se ele se recorda de Pedro Campos. Jerônimo diz que sim, que tem o número do Sr. Campos e eles se falam pelo menos uma vez por ano. Cláudio pergunta se Jerônimo poderia lhe dar os dados que tem de Pedro Campos. Jerônimo diz que sim, que os dados estão na casa dele e no dia seguinte os levará para ele. Jerônimo diz a Cláudio que precisa falar um assunto muito sério com o Sr. Maximino e será naquela tarde. Jerônimo vai almoçar em casa. Vicky pega um bolo de aniversário para cantar os parabéns para o pai. Jerônimo começa a passar muito mal e com dificuldades ele diz à filha:
Por que, Vicky? Por que você e o seu Maximino? Ele não resiste e morre. Vicky se desespera e pede para o pai não deixá-la. Vicky tenta falar com Maximino, mas ele não atende a ligação dela. Vicky então liga para Aldo e conta que o pai está morto. Aldo fica surpreso. Vicky sofre muito com a morte do pai. Aldo conta para Rodrigo que Jerônimo morreu. Rodrigo pede para Aldo não deixar Vicky sozinha e diz que vai se encarregar do resto. Roselena diz a Matilde que desconhece Constanza e não pode acreditar na sem-vergonhice dela. Ela diz que se a mãe delas estivesse viva, voltaria a morrer de tanto desgosto. Matilde diz que a mãe delas era uma boa pessoa e não teria julgado Constanza tão severamente. Boris liga para Roselena e marca um encontro com ela. Jana acusa Lola de ter contado para Boris onde elas estavam. Lola assume para Jana que sim e humilha Lorenzo, dizendo que ele não passa de um salgadeiro e não serve para ela. Nicole e Aldo tentam consolar Vicky pela morte de seu pai. Rodrigo conta para o pai que seu Jerônimo acabou de falecer. Clara diz à mãe que tem pressa para que a Alexia cresça, porque assim diminuirá os seus problemas. Violeta conta a Luciana que no seu primeiro dia de negócio teve 20 clientes. Luciana fica feliz pela amiga. Durante o velório de Jerônimo, Vicky diz a Aldo que agora sim está sozinha. Aldo diz que não, que ele estará ali com ela. Vicky se sente culpada pela morte do pai e comenta com Aldo que antes dele morrer, deu a entender que já sabia sobre ela e Maximino. Maximino e Roselena chegam no velório. Maximino conversa sós com Vicky, tenta apoiá-la e os dois se abraçam. Maximino diz a Vicky que ela não está sozinha e conta com ele para tudo. Vicky se irrita. Revoltada, ela diz a Maximino que ele foi o primeiro para quem ligou, mas ele recusou a chamada. Vicky diz: "Você não quis falar comigo. Eu precisava de você, Maximino, e você simplesmente me ignorou, ursinho." Roselena ouve toda a conversa entre eles e fica chocada ao saber que Vicky é a amante de Maximino. Roselena se aproxima de Vicky e Maximino e diz a ela que imagina que o seu marido se colocou às ordens dela para o que ela precisar. Vicky diz que sim e agradece Roselena. Cláudio diz a Constanza e Oscar que tomou café da manhã com Jerônimo e ele parecia estar bem. Roselena abraça Vicky e sussurra em seu ouvido: "Eu sinto muito que o seu pai tenha morrido, mas sinto mais que você esteja viva, ursinha." Vicky fica aterrorizada ao perceber que Roselena já sabe que ela é a amante de Maximino. Roselena se aproxima de Maximino e diz que gostaria de ficar mais tempo com Vicky naquele momento tão difícil, mas não pode. Ela abraça Maximino e diz: "Adeus, ursinho." Maximino fica surpreso. Roselena se retira e Maximino vai atrás dela. Roselena diz a Maximino que esperou pacientemente que ele colocasse fim em seu adultério, mas ele não a escutou. Roselena diz que vai contar tudo para Jana, que ela já assumiu seus erros perante os filhos e agora é a vez dele. Luciana visita orfanatos para prestar ajuda e também para procurar por seu filho. Ela se emociona ao segurar um bebê em seus braços e imagina o filho. Roselena liga para Jana, manda ela ir almoçar em casa e diz que se a filha não for, ela mesma vai buscá-la, seja onde for. Lola diz a Jana que não concorda que ela saia com Lorenzo porque ele é um interesseiro e só quer ela por dinheiro. Jana se irrita com a atitude de Lola e vai embora. Sozinha, Lola diz: "Janinha, o que você espera da sua mãe? O Boris já falou com ela. Você me tirou ele, não foi? Pois agora aguente." Roselena revela a Matilde que Vicky é amante de Maximino e garante que vai desmascará-lo diante dos filhos. Vicky conta para Aldo que Roselena já sabe de toda a verdade. Diz que a tia dele lamentou que ela esteja viva e a chamou de ursinha. Vicky diz que com certeza Roselena escutou quando ela reclamava com Maximino por ele ignorá-la quando ela mais precisava dele. Vicky teme pelo que Roselena possa lhe fazer, mas Aldo garante que vai protegê-la. Luciana diz a Violeta que continua procurando pelo filho, pois não pode ficar com os braços cruzados enquanto espera que os investigadores lhe tragam informações. Maximino é mais esperto que Roselena e marca o encontro com Jana. Maximino diz à filha que vai lhe dizer algo que vai alterar a sua vida e sente muito por isso. Ele diz que ama a mãe dela, mas a relação entre eles ficou muito fria e distante e ele acabou compartilhando a sua vida com outra mulher. Jana fica surpresa ao saber que o pai tem uma amante.
Maximino diz que o importante era a Jana saber por ele, pois Roselena já sabe e está muito machucada. Jana recrimina o pai por trair a mãe dela e diz que mesmo ela sendo como é, sempre os amou e se dedicou a todos eles. Maximino pede para Jana perdoá-lo por sua infidelidade. Jana diz ao pai que não tem que perdoar a infidelidade dele, mas sim a mãe dela, e que sente uma grande desilusão. Ela diz que a imagem que tinha do pai, do homem excepcional, acabou de se quebrar. Maximino pede para Jana não julgá-lo. Jana fica surpresa ao saber que Vicky é a amante do pai. Maximino diz a Jana que a ama muito e que ela sempre será a menina dele, a menina dos seus olhos. Pai e filha se abraçam. Chui leva Mateu até uma clínica para vacinar. Diz a enfermeira que o menino é seu neto, mas esqueceu a sua identificação e consegue convencê-la a vaciná-lo. Clara e Julieta passam pelo negócio de Violeta. Clara vê que Luciana está com Violeta e diz à mãe que a dupla perfeita estão juntos, a doméstica e a cabareteira. A família Torreslanda está reunida e Roselena diz aos filhos que o pai deles tem algo a dizer. Algo que Rodrigo e Patrício já sabem, e pede para Maximino dizer à princesa dele, a sua menina, a sua Janinha, o seu grande segredo. Furiosa, Roselena manda Maximino dizer para Jana que tem uma amante e que tem sido infiel durante todos esses anos. Luciana anda pelas ruas, encontra Chelo e Chui e pergunta se eles sabem onde fica determinado endereço. Chelo explica a ela e Luciana acaba vendo Mateu. Luciana fica emocionada ao ver o bebê e diz que ele é uma criança linda. Chui diz que concorda com Luciana, que ele é o menino mais lindo que já viu. Chelo diz a Luciana que Mateu é filho dele e mente que ele já tem quase 5 meses. Luciana estranha, já que o bebê parece ter menos tempo. Luciana deixa seu cartão com Chelo e Chui e se dispõe a ajudá-los com o que precisar para Mateu. Luciana dá um beijo no bebê e sente uma forte conexão com ele. Roselena diz a Jana que faz anos que o pai dela trai, que suplicou para que ele deixasse a sua amante, mas ele só debochou dela. Roselena diz que Maximino ficou indignado quando Aldo disse que estava namorando Vicky, porque não queria aceitar e usou a desculpa de que ele ia contra as regras da empresa. Roselena diz que, na verdade, o que deixava Maximino indignado era que Aldo queria a mulher que era a amante dele, Vicky. Jana diz à mãe que o pai já lhe contou tudo o que ela disse. Roselena se enfurece por não ter conseguido desmoralizar Maximino diante de Jana. Jana diz à mãe que tudo aquilo lhe dói, que não vai justificar a infidelidade do pai, mas também não vai julgá-lo, porque também não a julgou quando ela confessou a verdade para eles naquele mesmo lugar. Jana diz que teve uma terrível decepção com os pais, pois acreditava que a mãe era íntegra e boa, mas depois viu a realidade e a mesma coisa aconteceu com o pai. Jana diz à mãe que assim como a perdoou, já começou a perdoar o pai e se retira. Rodrigo diz à mãe que quer parabenizá-la por mais uma vez reunir os filhos para lhes fazer mal. Maximino diz a Roselena que os dois são perversos e estão fazendo mal aos próprios filhos. Roselena diz que Maximino adiantou a partida, mas não ganhou o jogo. Todos se retiram e Roselena fica aos prantos, se sentindo cada vez mais sozinha. Rodrigo e Patrício tentam consolar Jana. Luciana diz ao pai que conheceu um bebê encantador que se chama Mateu e o que sentiu foi diferente de todos os outros bebês que já viu. Luciana diz que sentiu que o seu coração queria sair do peito e que quando beijou foi como se estivesse beijando o seu filho, o seu Rodrigo. Enquanto isso, Chelo observa o cartão de Luciana. Ele o guarda em uma caixa e se recorda de que ela lhe ofereceu ajuda com o bebê. Maximino diz a Jana que tem muita vergonha dela ter descoberto coisas íntimas dele, coisas tão desagradáveis. Ele revela à filha que há anos Roselena e ele já não convivem juntos, não dizem palavras de amor e muito menos fazem. Jana escuta o pai, mas não diz nenhuma palavra. Clara e Julieta chegam no trabalho de Violeta. Clara provoca Violeta, diz que ela mudou de negócio, mas a tática continua a mesma e manda ela lavar o seu carro. Violeta não permite que Clara a humilhe e joga um balde de água nela. Revoltada, Clara insulta Violeta. Violeta debocha de Clara, diz que estava guardando aquilo há algum tempo e quem sabe assim, ela deixa de mandar cabeças de bonecas para Luciana e de incomodá-la todas as noites. Clara chega em casa toda molhada, entrega sua bolsa para Brígida e vai se trocar, muito irritada.
Jana liga para Lorenzo e diz que escutá-lo lhe faz bem. Lorenzo diz que sempre estará disponível para ela e que adoraria vê-la. Jana diz que ela também, mas teme que a mãe os descubram. Lorenzo aproveita o que Jana disse e confessa que está apaixonado por ela. Jana sorri e diz que ela também está apaixonada por ele. Roselena entra no quarto de Jana. Jana não vê a mãe, pula de felicidade e diz a Matilde que Lorenzo está apaixonado por ela. Roselena se aproxima de Jana e diz que então tudo que Boris lhe disse é verdade, ela continua em contato com aquele salgadeiro. Roselena diz a Jana que se conseguiu afastar a Luciana da vida do irmão dela, com Lorenzo, tem mais razão para fazer isso. Brígida tira as coisas da bolsa de Clara e encontra a identificação do filho de Luciana. Chocada, Brígida suspeita de que Clara esteja envolvida no desaparecimento do bebê de Luciana. Melissa confessa à mãe que está apaixonada por Cláudio. Surpresa, Constanza diz a Melissa que isso não pode ser, porque Cláudio tem idade para ser o pai dela. Melissa diz que isso foi o que Luciana disse e ela já sabe que ela ama Cláudio. Constanza diz que Cláudio acabou de recuperar a filha e sua fortuna e ela acredita que não esteja nos planos dele se apaixonar ainda mais por uma mulher mais jovem. Constanza diz à filha que esse amor não será correspondido. Melissa fica triste com as palavras da mãe e chora. Roselena liga para Boris e diz que no dia seguinte irá para a Itália com Jana, porque ela vai terminar os estudos lá. Matilde fica indignada com o que Roselena está fazendo. Roselena diz que só dessa forma fará a filha se manter pura e longe de Lorenzo Jacinto. No dia seguinte, Vicky volta a trabalhar no salão de Nicole. Roselena chega e, ao ficar sós com Vicky, diz que não quer que ela volte a se aproximar do marido dela e ameaça matá-la caso não a escute. Vicky fica muito assustada com a ameaça. Roselena diz que poderia fazer ela voltar a ver o pai o mais rápido que ela imagina e vai embora. Maximino liga para Vicky. Vicky diz a ele que Roselena acabou de sair do salão, a ameaçou e manda ele não voltar a procurá-la, pois sabe que a esposa dele é capaz de cumprir as suas ameaças. Luciana e Patrício chegam no povoado e observam as mulheres trabalhando no ateliê das cerâmicas. No carro, Roselena diz a Jana que elas estão indo para o aeroporto. Jana fica pasma com o que a mãe está obrigando a fazer. Roselena diz que elas vão para a Itália e ela não voltará a ver Lorenzo. Jana implora para a mãe não fazer aquilo, mas Roselena diz que ela ficará 5 anos na Itália até terminar os seus estudos. Matilde avisa Lorenzo que Jana está sendo obrigada a ir para a Itália e ficará lá por 5 anos. Lorenzo fica desesperado e sai para o aeroporto. No aeroporto, Lorenzo é informado de que o avião de Jana já decolou. Lorenzo fica arrasado ao ver o avião de Jana partindo. Vão se passar 5 anos. Chelo comemora o aniversário de Mateu. Luciana faz desenhos do filho e continua angustiada por não ter tido nenhuma notícia dele durante todos esses anos. Mateu vende jornais na rua com Chelo. Rodrigo passa por onde Mateu está e o conhece. Os dois conversam e se apresentam. Rodrigo compra um jornal de Mateu e fica encantado com ele. Cláudio diz a Norma que Bernardo está na Argentina investigando sobre Pedro Campos, mas ainda não o localizou. Na Itália, Jana se prepara para voltar ao México. Roselena continua mais insuportável do que nunca e Matilde a aguentando. Lorenzo e Fabiano conseguiram melhorar o seu negócio e já têm o seu próprio espaço para vender os salgados. Boris e Jana estão juntos e ele a pressiona para escolherem a data do casamento. Alex é uma menina encantadora e Clara continua rejeitando, tratando a filha com frieza. Rodrigo e a filha se amam muito e ele pergunta a ela como foi na escola. Depois, Rodrigo diz a Cláudia e aos amigos que naquele dia o seu filho Rodrigo estaria completando 5 anos. Chelo e Chui fazem uma surpresa para Mateu. Eles o levam a uma cafeteria e cantam parabéns para ele. Feliz, Mateu diz que aquele é o melhor aniversário de toda a sua vida.